Olá, meus irmãos, desejo que a paz de Jesus Cristo esteja em todos os corações. Muito bem, eu fiquei devendo uma resposta para a irmã Angélica. Ela assistiu um vídeo no canal Manaim, onde eu estava tratando de uma comparação entre as origens da Igreja Hillsong e as origens da Igreja Cristã Maranata, as origens perturbadoras dessas igrejas. E então a Angélica fez um questionamento sobre se, no caso, o marido dela, que era pastor na Maranata, quando ele sai da igreja, ele continua sendo ou não um pastor, uma vez que nós estamos dizendo aqui no canal, e dizemos isso mesmo, que a Igreja Maranata não é uma igreja evangélica, mas é uma seita religiosa, e de onde nós não podemos atestar ali a operação do Espírito Santo de Deus, porque as origens elas têm bases diferentes daquelas que nós encontramos como características de uma operação do Espírito Santo. Então, por isso, nós não reconhecemos a operação na Igreja Cristã Maranata como sendo uma operação de Deus. No caso aí, como ela diz, para uma, vamos dizer assim, para uma ordenação de alguém que seria então um pastor, como se fosse uma ordenação de Deus, porque eles dizem que eles têm o Espírito Santo de Deus, então aquilo veio do Espírito Santo e tudo mais. Bom, então essa que é a questão, essa foi a pergunta, ela renovou essa pergunta, eu gravei esta semana, ontem nós postamos um vídeo onde nós falamos a primeira parte sobre esta questão, remontando então às origens católicas, porque na verdade nós trazemos como herança toda aquela hierarquia, muito do ritual e muito da tradição católica. Eu explico isso neste vídeo, mas este não é o único vídeo, né, Angélica? Nós temos então o segundo vídeo, onde eu avanço um pouquinho mais e vou mostrar essa questão de pastores, bispos, presbíteros, já na igreja que nós chamamos de a igreja viva, uma igreja que ela é uma igreja orgânica, ela não é uma instituição. A Igreja de Jesus, ela, além de não ser uma instituição, muito menos ela é um prédio que você chama de igreja. Vamos lá na igreja, você está na igreja, você é de qual igreja? Então a Igreja de Jesus, ela não é uma denominação, ela não é uma instituição, ela não é um prédio. A Igreja de Jesus, ela é um organismo vivo. Então, por isso, uma igreja orgânica. Muito bem. A Angélica, ela se antecipa e ela traz uma outra pergunta que ela assiste então esse vídeo, que é o título dele aqui é O Mito do Ministério Pastoral, na capa está escrito Herança Católica, e ela diz o seguinte, eu não sou estudiosa como o senhor, pastor Solon. Gostaria de uma resposta mais simples à minha dúvida. Quem sai de uma seita continua sendo pastor? Porque se é seita, o Espírito Santo não está lá. E ela continua dizendo, meu marido não se considera mais pastor. Primeiro, Angélica, eu conheço a Angélica, né? A Angélica, ela é da cidade de Itapetininga, da mesma cidade da Roseli. E a Angélica, ela é muito modesta, porque ela é uma das pessoas que mais conhecem a palavra de Deus, mais conhecem a Bíblia, que eu conheço, né? Como uma mulher realmente muito estudiosa, e isso já há mais de 20 anos, porque a Angélica já estudava a Bíblia, mesmo quando ela era da Igreja Católica, ela já era muito estudiosa. Agora, em relação à questão, nós vamos tentar falar de uma forma objetiva, mas é importante, se você realmente quer entender o nosso posicionamento, é importante que você veja os dois vídeos que eu estou me referindo. Então, tanto o Mito do Ministério Pastoral parte 1, quanto o Mito do Ministério Pastoral parte 2. Então, na primeira capa está escrito Herança Católica e na segunda capa está escrito Igreja Orgânica, né, ali no título ali da capa. É importante que você veja esses dois vídeos, porque as coisas são muito simples.
né? Mas como a gente sabe que a tradição ela é muito impregnada para que as pessoas possam, pelo menos, ter uma noção do que nós estamos falando, é importante que a gente mostre ali alguns textos bíblicos, mostre ali algumas características daquele contexto. Por exemplo, nesse contexto de pastor, presbítero e bispo, eu explico isso, né, com detalhes e mostro os textos. Então, o bispo ele é um supervisor, o presbítero ele é um ancião, e pastor foi uma metáfora que foi usada em um único texto de Efésios. E tanto a palavra pastor usada uma única vez e duas vezes ali ela é usada ali como pastoreio o rebanho de Deus, mas no sentido de cuidar, que é dirigido, no caso, aos bispos ou anciãos. Então, bispo e ancião é a mesma coisa, no sentido de que um vai ter uma função a mais, porque para ser bispo é preciso ser ancião. Tanto é que a recomendação de Paulo é que não sejam os bispos, eles não sejam novos na fé, eles não sejam neófitos, ou seja, eles não podem ser pessoas novas, de pouca compreensão ainda. Eles precisam ser pessoas mais maduras, eles precisam ser pessoas mais experientes, que é exatamente a característica do ancião. Presbítero significa ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa que de repente ela não é a mais velha, mas ela é uma pessoa que pelo menos ela tem mais experiência, né? Lógico que a experiência ela vem realmente, muito da nossa experiência ela vem com a nossa idade mesmo, com o avançar dos anos. Mas então, um bispo, por exemplo, um supervisor, ele vem ali daquele grupo de presbíteros. Dentre os presbíteros, alguns se dispõem a serem supervisores. A ideia não é de comando, a ideia é de serviço. O próprio Jesus, ele falou isso. Ele disse assim: vocês estão vendo as nações? Elas têm governantes sobre elas, pessoas que dominam sobre elas, que se assenhoram sobre elas, pessoas que exercem autoridade sobre elas, sobre outras pessoas. Mas com vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser maior, mais importante e mais destacado do ponto de vista de Deus, tem que ser aquele que mais serve. Então, não é esta ideia hierárquica da igreja, onde quanto mais você está elevado nessa pirâmide, mais você manda e menos você trabalha, né? Você vai ter mais responsabilidades, mas você é a pessoa que menos se dispõe a colocar a mão na massa, porque vai ter sempre alguém que você vai mandar fazer no seu lugar, né? Fulano abre a igreja, fulano fecha a igreja, fulano faz a reunião, fulano vem aqui para limpar, a irmã limpa aqui, a irmã vai cozinhar lá, a irmã faz um grupo aqui, vai estar só vai estar coordenando, mandando, né? Mas quem vai botar a mãozinha na massa lá, né? Vai limpar lá o vaso sanitário lá, não é ele não. Então ele vai estar só mandando. E a ideia, quando Jesus fala sobre conosco não será assim, é diferente. Não é de alguém mandando e todo mundo obedecendo, mas é de pessoas que estão se colocando à disposição para servir. Então, o ancião, ele é uma pessoa mais madura, mais experiente e pode ser, inclusive, a pessoa com mais idade também, ou não. Mas é aquela pessoa que tem maturidade suficiente para poder ajudar os outros. E não existia um presbítero na igreja, tal. Eram muitos, porque pessoas com mais idade tem um monte, né? Então, todas as pessoas mais experientes, com mais idade e que tivessem a disposição de ajudar os outros, eles eram reconhecidos pela comunidade e poderiam, então, então aqui as pessoas aqui que nós vamos reconhecer como aqueles que têm essa condição de nos ajudar são essas aqui. Então, eles eram designados presbíteros. E dentre esse grupo de presbíteros, né, para que se pudesse realizar uma atividade de supervisão, né, do andamento das coisas, né, para correção de rumos, você tinha, então, dentro desse grupo de presbíteros, o bispo. Então, o bispo, ele era um ancião que tinha uma função
a mais, que era uma função de supervisionar. Os bispos, os anciãos estavam lá trabalhando, servindo, amparando, ajudando, ensinando, né? Organizando, e os bispos eram pessoas que eles tinham essa condição de ficar dando feedback para as pessoas. Olha, tá indo bem, não tá indo bem, precisa melhorar, né? Aqui tem situações que nós podemos corrigir. Então ele é uma pessoa de atividade de supervisão. Então não tinha uma pessoa, uma tesouraria da igreja, uma tesouraria central da igreja, né? Vamos mandar todos os donativos lá para a tesouraria, né? Para a igreja tal que está recolhendo. Não, era uma coisa muito orgânica. Inclusive, lá nas cartas de Paulo, você vai ver a palavra que mais é usada não é a palavra o bispo, o pastor, o ancião, o presbítero, não, nada disso. A palavra mais usada é a irmandade. É a irmandade. A irmandade aparece mais de 100 vezes, 130 e tantas vezes, 134 vezes, se não me engano. Enquanto a palavra pastor vai aparecer uma vez só, a palavra bispo aparece 4, né? Presbítero aparece, parece que 5, se não me engano. Então, o que acontece? Não há ênfase. Não é ênfase a pessoas que estão numa posição de liderança e de governo. Carta ao presbítero da igreja de Éfeso, carta ao presbítero da igreja que está na Galácia, carta aos presbíteros. Não, era carta à igreja, carta às pessoas. A carta era dirigida à comunidade orgânica de pessoas. Então, não há nenhum destaque para a questão de liderança e de governo. Não será assim entre vocês, Jesus falou. Eu repito, não será assim entre vocês. Se é orgânico, se são as pessoas mesmo que se organizam, Coríntios 14, as pessoas mesmo, elas estão... vocês vão organizar o culto, olha só. Um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, seja tudo feito para edificação. Ele não está orientando um pastor, né? Ele não mandou uma carta aos presbíteros das igrejas, né? Olha, vamos organizar o culto aí, que esse negócio tá meio bagunçado, hein? Tem gente falando demais, tem gente falando de menos, né? Tem mulher falando, nada disso. Ele envia uma carta à igreja para que as pessoas se organizem. Então, você não vai ver, nem lá no livro de Hebreus, né, no capítulo que ele fala, olha, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Ele não está se dirigindo a um pastor, a um presbítero, a um bispo. Nem cita, nem fala dessas figuras na reunião. Ele está se referindo a pessoas que se reúnem. Ele não está falando em locais, ele não está falando em hierarquia, nada disso. Ele está simplesmente falando de pessoas. Então, o texto diz respeito a pessoas, não diz respeito a lugares e nem diz respeito à ordem de quem manda e quem obedece e ordem de como as coisas devem acontecer. Nada disso. Estou dizendo simplesmente que a gente precisa uns dos outros e que isso é bom, é saudável, sim, os irmãos em Cristo estarem reunindo-se. Então vejam só, a ideia não é de dar destaque a nenhum tipo de homem como um governante na igreja, como o pastor presidente, o presbítero, o bispo, o ancião, o reverendo, né, o cardeal, o papa, né, o presidente, nada disso, nada disso. As cartas são escritas à igreja como um todo. Então isso é muito importante porque as pessoas que vão estar mais servindo, mais à disposição da igreja, que são, no caso, as que têm mais condições de ajudar os anciãos, né, os supervisores que estão ali para poder realmente fazer aquele elo entre todos. Então, estas pessoas, eles são reconhecidos no meio da igreja. Eles surgem do meio da igreja e são reconhecidos, né, pela igreja. E eu dei o exemplo, inclusive, onde o próprio Paulo, ele quando ele passa de volta, ele segue na sua primeira viagem, ele vai até Derbe, e quando ele volta pelas cidades, que ele já tinha deixado grupos de pessoas reunindo-se como igreja. Então, quando ele vem voltando, ele chega nas cidades e provavelmente ali, por já terem identificado pessoas que estavam ali trabalhando e ajudando mais,
Ele simplesmente ele diz assim, ó, vamos orar aqui ao Senhor, né, designando essas pessoas. Por quê? Porque elas eram pessoas que haviam surgido do meio daquela comunidade. Elas não foram impostas. Olha, levantou o pastor lá no fulano, traz o pastor de lá para vir para essa outra comunidade aqui, né? Para ele servir aqui, para ele ser pastor aqui. Vamos contratar ele aqui, né? Aí daí a pouco lá alguém que manda lá diz: "Não, tira esse daqui, manda ele para lá, traz outro de lá, passa para cá", e fica fazendo perder exatamente essa relação de confiança que as pessoas têm, que já foi desenvolvida naquele ambiente de pessoas. Então, o pastor ele nasce ali, do meio daquele grupo de pessoas, né? Como um ancião, no caso, né? Uma pessoa que está ali, que é mais experiente, que está mais ajudando. Então, dali é que alguém é designado. Né? Você não vê ali nenhum tipo de, vem cá, vamos ungir você com óleo, né? Vamos fazer aqui uma cerimônia especial de levantamento, nada disso. Quais são as pessoas que estão mais servindo aqui? Quais são as pessoas que estão colaborando? Então são essas pessoas, são designadas assim, né? E não são designadas para mandar, são designadas para servir, são designadas para ajudar. Não são aquelas pessoas que vão ficar agora, então agora eu mando, né? Vocês obedecem, nada disso. É só vocês olharem os textos, né? Mas se você quiser ter uma pessoa, né, governando sobre você, você tem que saber que pelo menos Jesus falou, olha, não deveria ser assim com você não, viu? Aliás, Jesus falou que não será assim entre vocês. Mas se você quer, né, é que nem a questão do dízimo. Não tem, mas se você quer, entregue. Vai lá, entregue. 10%, né? Eu me lembro quando eu me converti, tinha um senhor que ele entregava, não, eu entrego mais de 10%. Entregue 20%. Entregue quanto você quiser, né? Faça do jeito que você achar melhor, não sei qual é o problema. Você é livre para isso. Né? Não, eu quero ficar só com 10%, eu quero entregar 90%. Entrega 90%. Né? O dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, não é isso? Agora, nós só estamos trazendo algumas informações aqui, né? Não tem ali nas cartas, é uns aos outros. Não é um sobre os outros, não. Né? É um sobre os outros, não. É uns aos outros. Né? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, ensinar uns aos outros. É só você ler lá. Né? Nada disso foi transmitido a uma pessoa especial levantada para esse tipo de coisa. Agora, quem o ensina, o ministério de ensino, de pastor e mestre? Não. Jesus falou assim, olha, entre vocês não vão ter mestre. Mestre é um só. Vocês nem vão ter mestre entre vocês. A ninguém vocês vão chamar nem de pai. Né? Porque um só é o vosso pai. Então, a ideia é muito simples. A ideia é orgânica, é de reconhecimento. Se não fosse assim, todos teriam problemas. Eu teria problema, né? O pastor Marcos teria problema, o esposo da Angélica teria problemas, todos teriam problemas. Por quê? Porque qual é a nossa origem? Né? De onde nós viemos? Como eu falei, né? A gente começa a voltar. Não, por que você é pastor? Não, porque um pastor da minha igreja, entendeu? Me ordenou para o cargo de pastor, né? Que na verdade é um cargo para ser um administrador, né? Da igreja de alguém, né? Então vejam só, aí eu sou pastor porque um outro pastor aqui da minha região, que é antes de mim, que foi levantado primeiro que eu, me ordenou. Aí aquele que me ordenou, ele é pastor porque um pastor antes dele ordenou ele. Só que aí você vai voltando. Primeiro, no caso da Maranata, você vai chegar lá no Gedeuti. Aí você pergunta, e quem ordenou Gedeuti? Primeiro que você nem sabe, né? Quem foi que ordenou Gedeuti? Nem sabe. Né? Você nem sabe se a pessoa que Gedeuti diz que ordenou ele, se ele era pastor. Porque ele foi uma pessoa que, né, saiu de uma igreja lá e começou a fazer um movimento com o outro lá. Né? Então você nem sabe quem foi que ordenou o outro, aí tudo bem.
Aí você vai sempre chegar num ponto onde você vai ter um problema. Você pode chegar numa origem dentro da sua instituição, lá na origem você tem alguém que era um rebelde. Era uma pessoa que se dividiu, é uma pessoa que fez uma guerra, não sei, em algum lugar lá. É uma pessoa, pode chegar uma pessoa que se auto-intitulou pastor, não é? E você tem um problema. Então eu recebi uma herança aqui, né, que vem, né, vem lá, e o primeiro lá era um insubordinado, uma pessoa que, né, que não tem nem como dizer que fez alguma coisa que é de Deus. É um problema, não é? Mas não é um problema só aqui no nosso caso, por exemplo, Igreja Cristã Maranata. Não é. É um problema de todas as igrejas. Porque em qualquer igreja protestante, se você for fazer esse mesmo exercício de voltar atrás, onde é que você vai chegar? Você vai chegar lá no fundador. Aí você vai perguntar, não, mas e esse fundador? Quem foi que ordenou ele pastor? O fundador da minha igreja, né, é o cabeça, a origem lá é o Lutero. E aí? Quem foi que ordenou Lutero? Não é? Então, se você depender de alguém para te ordenar, né, assim como se fosse alguém que tivesse poderes especiais para levantar um pastor, você tem um problema. Porque todos nós protestantes, nós vamos voltar para trás e vamos dar lá na Reforma Protestante. Vamos bater lá na Reforma Protestante. E aí dá um passo atrás. Aí onde é que eu chego? Na Igreja Católica. E o que é a Igreja Católica? Para os protestantes, as pessoas que fizeram a reforma, como é que eles enxergavam a Igreja Católica? De onde eles saíram? Não, um lugar abençoado, uma igreja que tinha alguns erros, mas assim, eu era padre lá, mas continua valendo. Era uma igreja que tinha alguns erros e nós então começamos uma nova igreja. Foi assim? Vejam só. Isso aqui é um livro de história, é um livro da história da civilização. Este volume aqui em especial vai falar do período da Reforma Protestante. O autor é Hilduran. E eu gosto mesmo que a fonte ela não seja uma fonte contaminada. Por quê? Porque muitas vezes você vai olhar as coisas na internet, mas a informação ela vem de uma pessoa que está querendo defender uma religião ou atacar uma religião qualquer. Não, isso aqui não é... O propósito não é esse. Isso aqui são registros históricos, são fatos. E todos eles sempre na história, ele vai trazer os registros, né, dos acontecimentos, do que foi escrito, do que foi registrado. É livro de história. Então vejam só, eu vou ler para vocês então aqui, na visão de Lutero, que foi quem deu aquele start mesmo nesta revolução que foi chamada de Reforma Protestante, no início, né? O que ele diz sobre a igreja que levantou ele lá como padre, que ordenou ele como padre. O que ele diz, então? Né? Que é o nosso ponto de origem, não é? De qualquer pessoa, de qualquer crente hoje, de qualquer protestante hoje. Mas vamos ver aqui, posso ler aqui para vocês, se vocês tiverem paciência. Vamos ver aqui, né? Tinha que ter marcado, né? Solon. Tinha que ter marcado para poder não perder tempo, né? Mas vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Lutero. Achei. Então vejam só. Vamos ver aqui. Deixa eu... Assim fica mais fácil, né? Vou ler para vocês aqui, por conta do microfone, tá bom? O que Lutero fala da igreja que ordenou ele como monge, padre lá? Bom, Lutero chamava aos decretos do Papa de esterco. Ao Papa, ele chamava de porca do diabo ou tenente. E anticristo, chamava o Papa de anticristo, de porca do diabo. Olha só, hein? E foi lá que ele foi ordenado, hein? Ele dizia que a ordenação sacerdotal marcava um homem com o sinal da besta do Apocalipse,
que os monges eram piores do que os carrascos ou assassinos, ou, quando muito, pulgas no manto de peles de Deus Todo-Poderoso, né? Ele chamava os bispos de larvas, hipócritas, incrédulos, macacos ignorantes. Lutero falando sobre aqueles que ordenaram ele como um monge, um padre, né? A única parte da anatomia humana que o Papa teve de deixar sem controle é a parte de trás. Olha o que ele fala do Papa. Sobre o clero católico, Lutero escreveu: o rio Reno, é um rio, né? Mal dá para afogar todo o bando maldito de ladrões cardeais, arcebispos, bispos e abades romanos. Ou a falta d'água, se a água do rio realmente não der, né? Agrada a Deus mandar sobre eles chuva de fogo e enxofre que consumiu Sodoma e Gomorra. Então, viram? Essa é a igreja que ordenou Lutero como um padre. E aí, tá bom. Aí Lutero faz a reforma, inicia a reforma, passa alguns anos ainda fazendo missas, embora, né, não, sem imagens, sem aquela mensagem da Igreja Católica, mas ainda faz missa, ainda continuou celibatário por acho que uns 7 anos ainda depois que ele casou com a Catherine Vambora, né? Acho que é isso. Então, aí o que você me diz? Bom, Lutero, ele podia ser um líder na Igreja de Jesus Cristo. Lutero, ele poderia então ser a pessoa que é a fonte e a origem de ordenações que vieram depois dele. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se for esta a referência, se for assim, então, que nós podemos ser pastores, se eu preciso de uma ordenação anterior que seja pura, ninguém vai encontrar, não é verdade? Onde é que vai estar a pureza nessa ordenação de alguém hoje que vem de uma tradição, né? Ah, de onde é que você vem? Não, porque lá veio Lutero, né? Antes tinha o Erasmo, aí veio Lutero, aí veio o Zwinglio, aí veio o Guilherme Farel, e aí então estas pessoas então é que foram gerando outros, né? Depois separou lá os anabatistas, eles se mataram também lá porque eles não aceitaram os anabatistas porque eles achavam que tinha que batizar criança. Os anabatistas não, então deu um problema lá, houve morte, houve guerra, entendeu? E são essas pessoas que estão então dizendo o seguinte: olha, você só é pastor se formos nós aqui os que realmente ordenamos vocês como os pastores. Essa é a história, irmãos. É essa história. Infelizmente, essa história. Então, como é que pode ser? Irmãos, como pode ser? Como está na Bíblia, né? É reconhecimento em qualquer lugar, né? Se você é uma pessoa que amadureceu, se você é uma pessoa que se desenvolveu na fé, se você é uma pessoa que tem disposição para servir, se você é uma pessoa que realmente está à disposição de Deus também, né? E está numa comunidade qualquer, esta comunidade é que vai perceber que você, seja homem ou seja mulher. É só vocês olharem lá. Priscila era a esposa do Áquila, era Priscila e Áquila, né? Eles foram identificados como as pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, se colocando à disposição para aquele trabalho que estava sendo realizado, né? A família de Estéfanos, então não era só Estéfanos, não é verdade? Estéfanos. Então, seja homem, seja mulher. Se você é uma pessoa disposta a servir, que está ali, né, realmente com uma experiência e com condições de ajudar outras pessoas a chegarem no mesmo nível que você está,
no mesmo nível que você está, não é você querer se manter ali sempre mandando, não tem nada aí, não tem nada disso, irmãos. É uns aos outros, né? Uns sobre os outros, não. Lembre disso, uns aos outros, não uns sobre os outros. Mas se você é uma pessoa que quer estar no meio e tem como contribuir, você vai ser identificado sim como uma pessoa que pode ser um ancião, um presbítero, né? Ou mesmo uma mulher com mais experiência, com condições inclusive de aconselhar, com condições de ajudar, com condições de ensinar, com condições de instruir, com condições de advertir, e é uns aos outros. Não é porque uma pessoa tem condições de advertir que ela não pode ser advertida por uma outra pessoa qualquer. Ali na comunidade, a própria comunidade vai identificar as pessoas, vai reconhecer essas pessoas, e não é não, tem aqui é o líder, não, são várias pessoas. Várias pessoas. Eram vários presbíteros na cidade. Imagine, então, uma igreja, como eu falei, a igreja tem 50 pessoas, né? Uma igreja que tem mais pessoas de mais idade, 20 deles são presbíteros. 20 são presbíteros. Então, você tem aí uma questão orgânica, uma função de supervisão, por exemplo, no caso do bispo, que surge no meio da igreja e é reconhecido. No caso lá que eu contei para vocês no vídeo, no caso de Paulo, lá na sua primeira viagem missionária, a igreja estava nascendo, ele passando de volta, ele reconhece que algumas pessoas estavam mesmo com aquela disposição e designa eles como presbíteros. E quando ele está em Mileto, então de Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, né? E então não mandou chamar o presbítero, chama o presbítero lá que eu vou conversar com ele, vou dar umas orientações. Não, mandou chamar todos aqueles que fossem presbíteros, anciãos da igreja lá, foram lá e que tinham disposição para ir, foram lá para conversar com Paulo, para ouvir dele, né? Para poder receber dele aquela mensagem. Todos, né? Não era uma questão de liderança, era uma questão de pessoas dispostas a ser úteis, a ajudar, a levar a mensagem, a espalhar, né? Uns aos outros. Entendeu? Então, qual é a questão? Solon, você é pastor? Eu vou responder para você, olha, isso diz respeito às pessoas que convivem comigo e que, porventura, tenham identificado em mim, né, uma pessoa que pode ajudar. Se eu sou uma pessoa que posso ajudar e o grupo que convive comigo, que está comigo, seja, né, pela internet, seja pelas pessoas que eu tenho o contato mais próximo, se estas pessoas me consideram como alguém que pode ajudar, então eu sou um presbítero. Entenderam? Ah, você não é pastor? Não, pastor tem um nome lá de pastor e mestre também, que também é presbítero também. Agora, alguém vem, você tem um dízimo maior, que faz madrugada, aí vai lá e te dá um cargo de administrador, para poder ficar reunindo pessoas e mandando dinheiro para eles. Isso é pastor? Né? Um pastor que sequer pode permanecer na igreja, porque alguém amanhã diz, sai daí e vai para lá, sai com toda a sua família. Gente, isso aí não faz nem parte da organicidade da igreja. Entenderam? Se você está num lugar onde alguém pode mandar em você, mandar você ficar, mandar você sair, mudar você de lugar, então você está aí exatamente naquela posição onde Jesus falou, não será assim entre vocês, isso não faz parte do meu ordenamento. Jesus é uma ordem, não será. Vocês não vão ter gente mandando em vocês, né? Gente que se assenhorando de vocês, dizendo inclusive para vocês se você é ou se você não é, se você pode ou se você não pode, né? O que você tem que dar e o que você não tem que dar. Diz onde você pode ficar, onde você não pode ficar. Com quem você pode casar e com quem você não pode casar. Né? O emprego que você pode ter, o emprego que você não pode ter. Gente interferindo na sua vida como se fosse alguém que tem autoridade sobre você. Eles gostam muito de ter autoridade sobre os outros. Ninguém tem autoridade. E se tem autoridade é contra a palavra de Jesus. Porque Jesus disse, não será assim entre vocês. Respondido? Vou insistir. Solon, você é pastor? Não.
Eu posso ser um presbítero, eu posso até ser um supervisor, um bispo, desde que isso seja um reconhecimento das pessoas com as quais eu convivo. Entenderam? E eu não dependo de reconhecimento de quem não é da igreja ou de quem não realmente não está, vamos dizer assim, neste mesmo espírito, nessa mesma direção que eu. A pessoa está lá no espiritismo, lá, ela precisa me reconhecer como pastor? Não tenho nada com ela. Agora, se ela estiver na nossa comunidade, na minha comunidade, vamos dizer, aqui participando comigo, e ela entende que eu tenho como contribuir de alguma forma, e ela tem esse respeito por mim, entenderam? É um reconhecimento de que você pode ajudar. E isso não significa que eu estarei acima de alguém ou que só eu posso exortar e que outra pessoa não pode exortar a mim também. Não possa me ensinar, não possa me instruir, não possa me amparar, não possa orar por mim, não possa cuidar de mim também. Isso não significa que no meio onde eu estou e sou reconhecido como um ancião, né? Até porque eu estou mais velho mesmo, né? Um ancião, isso não significa que eu não esteja convivendo com vários outros anciãos e presbíteros, e que são, independentemente se a pessoa é ou não é o ancião, aquele que tem algum conhecimento a mais, uma contribuição maior, que ele seja melhor do que o outro. Somos todos iguais, ninguém pode vir querer dizer que tem autoridade, que pode dar ordem, que você tem que respeitar a minha autoridade, porque a minha autoridade veio de não sei aonde. Veio de onde? Veio lá do catolicismo a sua autoridade? É assim que vem a sua autoridade? A nossa função, ela vem do organismo vivo que é a igreja. A nossa importância, ela vem do organismo vivo que é a igreja. Então, Angélica, se o Marcos, ele é pastor, olha, da Maranata não. Porque aquilo lá não tem pastor. Entenderam? Lá ele era um administrador. Agora, na comunidade onde vocês estão, diante daquilo que vocês contribuem, se as pessoas reconhecem, vocês podem sim ser designados, tanto ele como você, como anciãos, como pessoas que têm uma contribuição a dar. E de repente como pessoas que podem até eventualmente estar numa supervisão também, ou seja, orientando, né, ajudando, trazendo ensinos, informações, organizando e tudo mais, sem problema. Então, isso não depende da Maranata, não depende da Presbiteriana, não depende da Batista, não depende da Assembleia de Deus, tá certo? Agora, a questão é reconhecimento no lugar onde você está, na comunidade onde você está, ou no meio cristão como um todo. Porque há muitas pessoas que, de um modo geral, amplo e restrito, sem fronteiras de denominação, são reconhecidas sim como pessoas que podem ajudar. São reconhecidas como pessoas que estão ali para somar, para contribuir com o grupo todo. E nem por isso são melhores do que os outros. Mas, se você me dissesse, sim, ele é um presbítero, para mim ele é um presbítero, né? Como também eu conheço muitas irmãs que também eu posso considerar tranquilamente como mulheres anciãs, como um presbítero, né? Uma anciã. Porque estão ali contribuindo muito com a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, contribuindo efetivamente, contribuindo com a sua vida, com as suas orações, com o seu serviço, com os seus ensinos, com os seus ensinamentos, com a sua mão estendida, que são pessoas que têm uma contribuição a dar a todos nós. Será que ficou claro? Espero que sim, né, Angélica? Então, é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.